uma boa noite. É um prazer estar com todos vocês. Nós estamos aqui contabilizando quase 80 pessoas, né, nos assistindo. E hoje nós vamos ter um webinar muito interessante, muito importante, sobre comunicação não violenta, né? E nós temos o privilégio, né, de termos conosco duas feras nesse tema, né, a Raila Andrade e o Rodrigo Lolato. Nós temos desenvolvido webinars sobre temas relevantes para as nossas organizações. Até o mês de agosto, nós estamos trazendo pesquisas, experiências de como lidar com a pandemia, e começamos agora a introduzir temas extremamente relevantes para as nossas organizações, e iniciamos esse ciclo com o tema comunicação não violenta, né? Eu, antes de passar a palavra para a Raila, para o Rodrigo, eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre ele, se depois também, Raila, Rodrigo, se vocês quiserem complementar a minha fala, né? Fiquem à vontade, né? O currículo dos dois é muito extenso, eu acabei pensando algumas coisas que eu achei mais relevante, mas eles têm realmente um currículo fantástico, né? A Raila é psicóloga com pós-graduação em gestão de pessoas aqui pela FIA, pós em gestão de negócios pela FAAP, né? E a VEM tem uma experiência grande como executiva de grandes multinacionais durante muito tempo, e a partir daí começou a se dedicar ao tema comunicação violenta, né? Dá aula aqui na FIA sobre o tema, na Exalc, e também participa da WISE, uma ONG do Reino Unido, ligada à ONU, com também experiências internacionais sobre o tema, né? Então, um privilégio ter a Raila aqui com a gente, né? O Rodrigo é engenheiro de produção pela Universidade Federal de São Carlos, né? Atua também como executivo em algumas organizações, teve uma ascensão rápida, meteórica, né? Daí fez pós em psicologia, pós em liderança, atua em vários países, né? Também no tema comunicação não violenta, é coach, também trabalha com a Covey na parte de liderança, né? Também participa, faz parte da WISE, né? E também está aqui conosco na FIA. Então, um privilégio tê-los aqui conosco e num tema tão relevante para o nosso momento como esse. Então, aí passo a palavra para os dois, né? E aí vocês fiquem à vontade para conduzir. Eu vou pedir a todos que quiserem conduzir perguntas, vocês podem conduzir pelo Q&A ou pelo chat, né? Nós vamos ter uma amiga e colega, Aline, nos ajudando, tabulando as perguntas, e assim que terminarmos a apresentação, a gente passa as perguntas de vocês para os palestrantes, tá certo? Então, até já, e um prazer tê-los aqui com a gente, Raila e Rodrigo. Muito obrigado, Gel. Obrigada, Gel. Que alegria poder espalhar mais essa ideia aí da comunicação não violenta, que seja benéfica para quem está aqui hoje. Então, a nossa ideia é fazer uma fala introdutória super breve sobre a comunicação não violenta, de onde ela veio e um pouquinho das bases dela, para depois também a gente ir para a parte de perguntas e respostas. Então, a primeira pergunta geralmente é, da onde vem isso, né? Que história é essa de comunicação não violenta? Alguém criou isso? Sim, um psicólogo norte-americano, o Marshall Rosenberg, e hoje já tem diversos livros dele disponíveis também em português, até, sei lá, 5 anos atrás, acho que só tinha o primeiro livro, que se chama Comunicação Não Violenta, e lá ele coloca as bases de uma longa pesquisa que ele foi fazendo desde a década de 60, ele já faleceu em 2015, mas ele tinha duas grandes perguntas, né? Por que algumas pessoas, nos diversos contextos da vida pessoal, profissional, às vezes têm comportamentos que violentam, que machucam, e por que outras pessoas, os mesmos, às vezes, né, tão parecido ali o cenário, mas por que algumas pessoas conseguem ter relações cuidadosas, compassivas e não violentas? Então, ele começou a investigar esse tema e foi sistematizando tudo isso, o que culminou depois nesse livro, e aí
ele define tanto alguma parte mais teórica, então para quem tiver interesse depois de ver mais do livro, né, esse daí que o Rodrigo está mostrando, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, mas eu diria até que é bem mais que isso. Quando a gente vai conhecendo mais, a gente percebe que é para tudo, é para a vida, para qualquer contexto organizacional ou não. E eu vou partilhar aqui bem rapidamente algumas ideias centrais em 2 slides, só para a gente também tangibilizar aqui. Então, embora tenha esse nome, comunicação não violenta, não se trata de uma nova forma de falar, né? Às vezes alguém que lê o nome pensa, então é falar fofo, é falar meigo, né? Num tom de voz delicado. Não, porque a gente pode estar sendo extremamente violento falando meigo, ou pode estar com uma fala mais firme, num tom de voz mais firme, e ser bem recebido pelo outro. Então, antes da técnica em si, se trata de uma nova forma de olhar para a vida e para as relações, que tem a ver com uma mudança de foco aí bem profunda e radical, eu diria, dessa pergunta, quem está errado, que geralmente é a que vem primeiro quando a gente vê um conflito ou uma situação de alguma forma desconfortável, né? Então, se tem ali um desentendimento entre um líder e um liderado, geralmente a pergunta, mas quem está errado? Quem é o bom, quem é o mal? Se a gente achar de quem é a culpa e punir, tudo se resolve. Mas a grande pergunta aqui na proposta da não violência é a gente olhar para todos os envolvidos na situação, querendo compreender quais são as necessidades de todos os envolvidos. Então, quais são aqueles valores tão preciosos que cada uma das pessoas envolvidas ali num conflito está tentando atender. Por exemplo, o que a gente está chamando aqui de necessidades de todos, necessidades humanas? São aqueles princípios até comuns a todos os humanos no mundo inteiro. Confiança, propósito, aprendizado, reconhecimento, valorização, eficiência, cuidado, afeto, enfim, por aí vai, pertencimento. Então, o Marshall percebeu que nessa camada das necessidades humanas, todo mundo quer a mesma coisa, né? Só que para atender essas necessidades, a gente adota diferentes comportamentos. E é aí que vem, às vezes, a parte disfuncional ou que descuida das relações. Mas se a gente for olhar nessa camada da intenção, para que a gente tem um comportamento, aí a gente sempre consegue compreender os outros, mesmo que a gente discorde, né? Então, para ainda tangibilizar um pouco mais, ele foi sistematizando essa filosofia em algo também mais metodológico e que facilita o nosso aprendizado, né? Desses 3 pilares aí da comunicação não violenta. A autenticidade, então, como eu expresso para o outro o que está aqui dentro de mim, seja um feedback, um incômodo, um pedido, como eu posso expressar para o outro de forma a facilitar que ele me compreenda e compreenda a minha intenção e a gente evite os mal-entendidos, e como eu posso também receber o que vem do outro com empatia, né? E aí, mais detalhadamente, ele observou que tem 4 elementos que nos apoiam a desenvolver essa habilidade de autenticidade. Não é algo que ou a gente nasce com ou sem e pronto. A gente pode aprender. O primeiro elemento deles é a gente distinguir uma observação concreta, factual, de algo que ocorreu, das nossas interpretações e julgamentos, que muitas vezes estão misturados. Então, ao invés de eu chegar, às vezes, para alguém da minha equipe e falar, olha, ontem eu percebi que você saiu às 3 da tarde, ou eu te acionei às 3 da tarde e não te encontrei, muitas vezes a gente faz assim, ontem eu percebi que você estava desmotivado, ou estou percebendo que você está desengajado, e a gente já está misturando os nossos julgamentos com uma observação concreta. Então, esse é o primeiro convite, a gente ter mais clareza do que de fato aconteceu e saber que boa parte está aqui no campo das inferências, das histórias que eu estou contando sobre o outro. Mas depois dessa etapa, eu vou então me perguntar, e como eu me sinto com isso? Porque se eu estou julgando, é porque algum incômodo despertou em mim.
Então, eu vou checar, eu estou incomodado, preocupado, inseguro agora, porque eu não sei mais se eu posso contar com você, porque você falou que ia estar, e aí eu tentei falar com você e não consegui te encontrar. Então, o convite é a gente contar para o outro também como eu me sinto, né? E aí tem tudo a ver com o que a gente vê sendo falado tanto hoje também por aí, o poder da vulnerabilidade, da gente falar de sentimentos e naturalizar mais essa área da vida humana, né, da inteligência emocional, da gente poder falar como a gente se sente. E então ir para a terceira camada ali, que é o que está embaixo do sentimento, que são as necessidades. Então, por que que eu fiquei incomodado com uma determinada situação? Ah, porque a minha necessidade de segurança, ou de confiança, ou de respeito, ou de consideração, não foi atendida naquele episódio. Então, eu contar para o outro que necessidade humana que a gente compartilha foi, de alguma forma, afetada com aquele episódio. E daí, pedir para partir para a parte do pedido, ou do acordo, ou do combinado, né? Aí, agora sim, indo para a parte bem prática de, olha, dito isto, você poderia, na próxima vez que a gente combinar um horário, se você não for estar disponível, você me mandar uma mensagem por WhatsApp, me avisar? Isso vai me dar mais segurança. Ou você poderia, na próxima vez que for me dar um feedback, falar individualmente comigo, porque como você falou ontem na reunião, eu fiquei inseguro, né? Então, a gente poder pedir e fazer combinados com o outro, mas a partir dessa ótica da autenticidade, que eu estou falando de mim e não falando de você, do que você fez de errado, ou daquela ótica da culpa. E o outro pilar aí complementar é o que eu faço com o que vem do outro, né? Será que eu consigo ter empatia pelo outro? E aqui na CNV tem especialmente 2 elementos essenciais no que é chamado de CNV na empatia. Será que eu consigo olhar para o outro, para aquele comportamento e desvendar ou tentar fazer algum chute, que depois eu vou poder confirmar com o outro, de como será que o outro estava se sentindo? Será que ele estava inseguro quando fez o que fez, com medo ou com dúvida? O que estava acontecendo do lado de lá? E também, que necessidade será que estava ali na raiz do comportamento do outro? Será que quando ele começou a falar mais tempo na reunião que as outras pessoas, ele estava com uma necessidade muito forte de contribuição, até de dar as ideias dele, e por isso que ele fez aquele comportamento, o que não significa que eu vá concordar ou endossar, mas aqui o convite é da gente compreender, para daí dialogar e inclusive fazer combinados do que funcione para os 2 lados, né, ou para os vários lados, se for o caso. E a autoempatia seria o convite de fazer tudo isso não só nas relações interpessoais ou nas relações sistêmicas com os outros, mas também fazer isso com a gente, né? Quando a nossa voz interna, às vezes, quando a gente faz algo que a gente julga como menos que perfeito, e às vezes começa a ser violento internamente, ai, olha o que você fez, como você mandou aquele relatório com aquele erro, que idiota, tarará. Fazer o mesmo processo. Peraí, como eu estava me sentindo, em que condições eu estava, que necessidade eu tentei atender. Bom, então, de um modo bem geral aqui, só para dar uma ideia para quem não conhece a comunicação não violenta e por onde ela vai passando, né? Então, tem a ver com esses elementos aí e com 4 palavras que são muito chave aqui nesse processo. A intenção, então, como eu disse, deixa de ser procurar culpado, errado, para a gente aumentar o grau de compreensão dos envolvidos numa situação qualquer. E então, se eu acho que eu consigo me expressar e ser compreendido, compreender o outro, provavelmente a gente vai criar relações de muito mais confiança, de muito mais verdade, inclusive, de autenticidade, de transparência, e ter uma conexão melhor. Né? Ah, então essa pessoa não é minha inimiga, porque ela quer me compreender e ela quer considerar o meu lado também. Eu sei que eu vou poder falar, sei que também eu vou ouvir e a gente vai construindo relações de mais proximidade, de mais engajamento, né?
E aí, então, a gente chega nas soluções e nos combinados, a partir desse caminho de diálogo, né? Então, ao invés da gente, de repente, ter pressa numa situação de conflito, de, tá, o que que a gente vai fazer? Mas, de repente, a gente não dialogou para, de fato, compreender o que está em jogo ali na situação. O convite é, primeiro, a gente compreender, para depois a gente buscar soluções melhores. Ganha-ganha para todos os envolvidos, né? Então, essa é uma ideia bem geral, inicial aqui, para provocar já algumas reflexões, mas agora o Rodrigo vai trazer isso ainda mais para a prática, aí, com uma simulação de um diálogo possível da vida real, para ficar mais claro. Obrigado, Raila. Até só queria, eu estou lendo aqui alguns comentários e perguntas, eu estou vendo aqui, Efroim perguntou, aliás, desculpa se eu pronunciei equivocadamente o nome, pergunta, por favor, alguns exemplos de comunicação violenta e comparação como seria, no mesmo caso, a comunicação não violenta. Fantástico, isso eu acho que vai ser bem ilustrado daqui a uns minutinhos com esse roleplay, essa conversa real que a gente vai ter aqui já já, tá? A gente fez de uma maneira bem espontânea, a gente não planejou nada, e eu já vou explicar como vai ser já já. E eu acho que também dá para, através da simulação que a gente vai fazer, dá para endereçar, desculpa, o que a Camila também perguntou, qual a melhor forma de validar esses dois pontos envolvidos na empatia. Imagino que se não houver cautela, pode-se cair no campo do julgamento, certo? Sim, por isso que, como a Raila mostrou, né, a gente primeiro precisa separar, então, aquilo que é fato daquilo que é o meu julgamento, né? E aí, quando eu falo na empatia, como vocês viram lá no slide, a gente não está focando no meu julgamento, a gente está focando o que essa pessoa está sentindo e o que essa pessoa está necessitando. Mas é isso mesmo, Camila, a gente precisa estar o tempo todo atento, eu vejo isso por mim, porque o automático da minha mente é o tempo todo estar fazendo julgamentos e saltando para conclusões precipitadas. Então, é um esforço proativo que eu faço para evitar isso, não necessariamente evitar, para estar consciente deles, né? Porque acho que só quando eu estou consciente deles já me ajuda a não ser escravo deles. Mas vai ficar mais claro na nossa simulação daqui a pouquinho. Mas eu queria endereçar uma pergunta que chegou aqui no Q&A do Nelson. Ele diz assim, ó, no mundo cada vez mais competitivo e com cobranças por resultados cada vez mais urgentes, qual é o papel das lideranças no contexto da comunicação não violenta? Uau! Essa pergunta é bem abrangente, né? Bem ampla, Nelson, né? E eu não quero aqui ser ingênuo de dar uma resposta simplista de uma frase e achar que eu abordei o tema por completo, né? Mas também, para não deixar sem resposta nenhuma, deixa eu compartilhar, eu vou usar bem o contexto da comunicação não violenta e um dos elementos específicos, porque senão a gente passaria horas falando sobre isso, tá? E tem a ver já com o tema que eu ia trazer de qualquer forma também, tá? Bom, vocês viram a Raila falar do tema das necessidades humanas, né? Então, eu vou compartilhar minha tela de novo aqui, só para vocês verem um outro diagrama bem simples aqui, ó. Na CNV, desculpa, existe um pressuposto básico que todo ser humano, o tempo todo, por trás de um comportamento, de uma ação, ele está tentando atender a alguma necessidade. Ou seja, existe algo que essa pessoa valoriza muito, né? Tem um desenho aqui de algo muito precioso, que essa pessoa valoriza e que, por algum motivo, lá ela não está atendendo ainda, ela quer atender. Tá? E quando tem uma necessidade não atendida, por trás aparece, sentimentos desconfortáveis. Então, sempre que eu estou tendo algum sentimento, eu não gosto de chamar de negativo e positivo, porque eu acredito que todos os sentimentos eles têm o seu lugar e o seu papel. Acho que chamar de negativo poderia dar a falsa impressão que eu quero evitá-los. E na minha vida, sempre que eu tentei evitar sentimentos desconfortáveis, acabou sendo pior. Embora eu tenha tentado muito na minha vida, depois de muito tempo eu descobri que fugir de sentimentos me faz mais escravo deles, ao invés de ser mestre deles, né? Ou de viver, né? Entrar no fluxo com eles. Então, o sentimento desconfortável simplesmente está denotando que existe ali alguma necessidade não atendida, tá? E aí, quando eu tenho sentimento desconfortável por causa de uma necessidade não atendida, é natural que eu tenha algum tipo de ação, de algum comportamento, tá?
com a finalidade, obviamente, de atender essa necessidade. Tá? Bom, então, sei lá, um exemplo bem simples, eu vou lá no ambiente corporativo, eu gostaria de mais ordem, estrutura e responsabilidade, que são 3 necessidades super importantes, tá? Ordem, estrutura e responsabilidade. E aí eu estou desconfortável porque eu vejo que as pessoas marcam a reunião, ou chegam atrasadas, ou não tem pauta definida, ou as pessoas se comprometem com um plano de ação e depois não fazem follow-up, não trazem. Então, eu estou bem desconfortável com isso, certo? Aí a minha ação pode ser, eu vou dar 2 exemplos aqui mais estereotipados, né? Um deles, no extremo, poderia ser eu ficar no corredor reclamando no cafezinho sobre as pessoas, né? Porque as pessoas são assim, fica só criticando. Tá? É um comportamento muito ineficaz, mas ele está, no fundo, tentando atender essa necessidade. É ineficaz porque eu nunca vi alguém resolver um problema só reclamando no corredor, mas, no fundo, né, está denotando esta intenção. Ou eu posso tomar uma decisão mais consciente, mais proativa e com muito mais chances de ser eficaz, e eu posso, então, endereçar uma conversa com essas pessoas, e aí tentando usar a autenticidade lá, por exemplo, que a Raila mencionou, e dizer, olha, pessoal, né, essa já é a 3ª reunião que a gente faz essa semana sobre esse projeto super importante, em todas as reuniões dessa semana, o horário estava marcado para as 9, e a reunião começou só às 9h20, e nenhuma das reuniões, quando eu perguntei qual era a pauta, ninguém soube me responder, a gente acabou demorando meia hora a mais e não tocamos no ponto central do projeto, né? E isso me preocupa muito, estou ficando muito inseguro, ansioso com isso, porque eu valorizo muito a estrutura, eficiência, responsabilidade, isso não está acontecendo. Como é que a gente pode endereçar isso? Tá? Bom, ainda não enderecei sua pergunta, tá, Nelson? Só estou fazendo um contexto aqui para poder responder. Então, vamos lá. Então, vocês já perceberam que um tema central aqui é esse carinha aqui, ó, chamado de necessidade. É ele que nos conecta como seres humanos e todos nós queremos as mesmas coisas. Essa aqui é uma lista de necessidades humanas universais. É uma lista possível, tá? Não é longe de ser a única, ou completa, ou perfeita. Né? Depende do idioma, da cultura, cada pessoa vai preferir usar algumas certas palavras. Mas a tentativa aqui é de mostrar coisas que todos nós valorizamos. Né? Todo ser humano que eu conheço gosta de autonomia, todo ser humano que eu conheço, em uma medida, quer ser autêntico, quer buscar valorização, quer ser criativo, quer se realizar, quer ter leveza, quer ter diversão, quer ter prazer, quer afeto, quer aceitação, quer amor, né? Responsabilidade. Né? O que a gente não quer é o peso, mas responsabilidade todo ser humano gosta de ter, que isso mostra que eu existo. Né? Todo ser humano gosta de conexão, quer confiança, etc. Não vou entrar em detalhe em todos. Mas agora sim, finalmente sendo ainda mais específico na pergunta do Nelson, do qual é o papel da liderança. Vamos lá. Bom, a gente sabe que nós estamos no século XXI, a gente não está mais naquela liderança de eu mando e você obedece, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente sabe que se a gente faz isso, não deixa de ser uma opção, né? Quem tem o crachá mais alto, você até pode fazer isso. Mas você sabe que os resultados que você vai obter são muito limitados, né? Porque a gente já sabe por inúmeras pesquisas científicas e pela nossa própria experiência que as pessoas elas entregam melhores resultados quando elas estão engajadas e não quando elas são controladas por alguém. Em vez de, quando elas estão motivadas pelo medo, elas estão fazendo o mínimo necessário, elas não estão criando. Né? Até poderia fazer uma analogia aqui que a neurociência comprova isso e tal, mas enfim, não vou entrar nesse nível de detalhe agora. O ponto é, pessoas engajadas são mais criativas e performam melhor. Pessoas com medo, elas vão criar menos, elas vão fazer coisas só já conhecidas e prontas, o mínimo necessário para não serem demitidas. Ok, tendo isso em vista, então o desafio nosso da liderança atual, no meio desse cenário aí que o Nelson descreveu, né, que a gente conhece bem, né, competitivo, busca por resultado, etc., né, a gente consegue maximizar resultados se a gente tiver uma equipe empoderada, motivada, né, engajada, inspirada com clareza de propósito, para onde elas têm que ir. Então, eu vou transformar essa lista de necessidades aqui num outro slide que mostra algumas específicas. Na verdade, até nem ia mostrar esse slide, porque ele está no formato de um exercício, não vamos fazer o exercício agora, mas até fica a dica aí, se alguém quiser fazer depois, acho que vale super a pena. Tá? Eu escolhi aqui 7 grupos de necessidades, onde, na minha experiência, no mundo corporativo, os liderados, né, e as pessoas de modo geral, mesmo os líderes,
são necessidades que as pessoas buscam atender muito no ambiente corporativo, tá? Não são as únicas, isso aqui não é nenhum dado estatístico, científico, não, tá? É só uma percepção minha ao longo desses anos todos trabalhando em corporações. Eu vejo que as pessoas querem muito ter uma clareza de objetivo e propósito, para que serve isso, o que é esperado de mim, no meu trabalho. As pessoas querem ter autonomia, elas querem ter o mínimo de segurança, elas querem ter o senso de que, puxa, aquilo que eu faço, eu tenho êxito, eu consigo conquistar algo, eu consigo terminar um projeto, terminar esse senso de que eu estou dando passos, né? De que eu obtenho êxito. Outra necessidade muito importante para todo ser humano é o senso de pertencimento e comunidade. Né? As relações aqui, existe relação de confiança, eu sinto que eu pertenço a esse grupo, não no sentido das relações serem todas fofinhas, porque eu não acredito nisso, né? Inclusive pode ter muito conflito, e conflito faz parte, mas existe um campo de segurança psicológica e confiança para isso. Todo ser humano gosta de crescer e aprender, e aqui não necessariamente significa ser promovido, tá? É a sensação de que eu aprendo algo novo, né? Ninguém gosta de ficar monótono fazendo 10, 20, 30 anos exatamente a mesma atividade sem aprender nada. E, por fim, todo ser humano gosta de reconhecer e perceber que tem valor, né? Que é reconhecido, tem seu valor. Então, finalmente, para encerrar agora, então, a resposta da pergunta, Nelson, eu diria o seguinte, então, eu acredito muito que quanto mais dessas 7 necessidades eu, como líder, for capaz de ajudar a ter essas necessidades atendidas na minha equipe, mais chances da minha equipe estar com aquilo que a gente falou, né? Engajada, motivada e dando o seu melhor potencial criativo para entregar o resultado. Tá? Então, essa é uma linha possível de resposta para a sua pergunta. Quanto mais eu, como líder, for capaz de ajudar a minha equipe a ter essas necessidades atendidas, melhor resultado eu vou obter e mais rápido. Só queria fazer uma ressalva, eu, como líder, eu não sou o responsável por garantir que a minha equipe tenha essas necessidades atendidas. Cada ser humano é autorresponsável. Tá? Mas eu, como líder, eu tenho um papel de contribuir para a minha equipe, é uma corresponsabilidade. Em última análise, cada um é responsável, mas eu, como líder, também tenho o papel de desenvolver minha equipe e de contribuir com essas necessidades aqui. Tá? Espero que essa fala tenha contribuído com essa pergunta. De qualquer maneira, é um tema que eu já ia trazer. Mas vamos fazer uma prática agora, Rodrigo, porque eu acho que aí vai ajudar. Oi. Deixa eu só complementar com um elemento que na verdade, aumenta a complexidade, mas, enfim, talvez contribua. A grande questão ali talvez vocês já estejam percebendo, é que a necessidade humana, ela é algo abstrato, subjetivo, e, portanto, as pessoas têm interpretações e jeitos de chegar lá diferente. Então, tem uma distinção muito essencial na CNV, que é, na necessidade, todos nós queremos as mesmas coisas, com graus de prioridade, às vezes, diferente, a depender do momento da vida, inclusive, talvez numa fase da vida, propósito esteja super importante, na outra saúde, na outra segurança financeira, mas de alguma forma a gente se encontra ali nas necessidades. Só que cada pessoa talvez tenha estratégias muito únicas para chegar lá. E é daí que vem, então, a importância gigante da gente dialogar, né? Porque talvez se eu tiver 5 pessoas na minha equipe, perguntar para elas como está o seu grau de autonomia nessa equipe. Eu vou ter 5 respostas diferentes. Só que eu vou precisar compreender. Mas então tá, você que deu 9, sei lá, como que você chegou nessa conclusão de que aqui tem muita autonomia? E ela vai te explicar e você vai perceber, nossa, autonomia para essa pessoa é isso, isso e aquilo, né? Olha, é um mundo aqui. E talvez uma outra pessoa vai dar nota 2, vai falar, não, tem nada de autonomia aqui, que autonomia, passou longe de autonomia. E aí, quando a gente vai conversar, a gente descobre que a estratégia para a pessoa ter autonomia talvez seja diferente, né? Que é, inclusive, a lógica que a gente, às vezes, vê para benefícios. Tem tudo a ver com necessidades, né? Por que que talvez uma pessoa dê muito valor ao plano de saúde e a outra, às vezes, um adolescente de 20 anos, não quero plano de saúde, não. Me dá, sei lá, vale alimentação, que eu vou comprar cerveja do final de semana. Né? Então, tem a ver com essas necessidades e por isso essa importância da gente dialogar. Não que dialogando, então, a gente vai conseguir agora uma solução mágica que sirva para todos, mas tem mais chance
da gente achar combinados que acomodem o melhor possível o que atende a todos ali daquele grupo, né? Então, queria fazer essa distinção aí também. Legal, muito obrigado, Raia. Eu percebi que eu estava tentando simplificar a resposta, mas eu vi como foi emergindo várias coisas. E, aliás, como eu acabei mostrando o slide, eu sugiro que vocês façam aquele exercício depois, vai ter um benefício para você e para sua equipe também, né? Vocês viram que é muito simples, né? Eu coloquei ali uma coluna de 0 a 10, quão importante é essa necessidade para você, e depois de 0 a 10, quão atendida ela está. Eu já vi líderes fazerem isso com as suas equipes e se beneficiaram muito, descobriram que algumas pessoas tinham necessidade de autonomia muito bem atendida e outros não, né? Justamente por essas peculiaridades que a Raila falou. Às vezes as pessoas querem mais ou menos, ou estratégias que são usadas. Aliás, inclusive, eu não mostrei, mas uma etapa posterior desse exercício seria justamente eu avaliar quais são as ações ou estratégias concretas que, quando eu faço, é o que mais me ajuda a atender aquela necessidade. Né? Então, a comunidade, pertencimento, tem gente que gosta de receber um monte de abraço, isso vai ajudar ela a ter a sensação de que ela pertence. Para outro, basta alguém falar que ela participou para ajudar aquele projeto, enfim. Então, é legal também conhecer o micro, né? Que a Raia estava falando. Bom, vamos fazer uma prática, então, aqui, que eu acho que eu vi que tem várias perguntas, e aí talvez algumas delas já sejam respondidas. Até estou vendo só um comentário aqui do Cláudio. O querido Cláudio, que bom que você está aqui, Cláudio. Ele escreveu assim, sentimentos desconfortáveis me lembra uma frase, bateu, doeu, pega que é teu. Eu não sei se eu diria dessa forma, mas assim, eu acho muito interessante, eu acho que a essência dela está muito condizente com a comunicação não violenta, que a gente fala muito sobre a autorresponsabilidade, né? Não só para atender as minhas necessidades, mas também a autorresponsabilidade com relação ao que eu sinto. Então, você é responsável pelo que você faz comigo e diz, mas aquilo que eu sinto e como eu respondo ao que você faz, isso é responsabilidade minha. Vamos lá, vamos para a prática, então. A gente até ia fazer eu com a Raila, mas aí a gente pensou que, talvez as pessoas pudessem achar que foi encenado, alguma coisa combinada. Então, aos 45 do segundo tempo, a gente convidou a Aline, sem nenhum ensaio, e ela gentilmente aceitou o convite. Então, obrigado, Aline, por ter topado. Ela nem sabe direito o que vai acontecer, mas ela topou. Que legal. Bom, o único briefing que eu dei para ela foi uma coisa assim que nunca acontece com ninguém, né? Por sorte, ela tinha um caso. Eu falei, se tem algum caso de estar incomodada com alguém, né? Então ela topou. É só isso. O único requisito era esse. Eu imagino que todos nós algum grau de incômodo está tendo com alguém. Eu disse para ela, quanto mais vivo tiver presente, melhor, porque se for algo do passado já não tem tanta energia mais. Tá? E a única coisa que eu pedi para ela foi para como é que ela falaria isso para mim. Tá? E o nosso foco aqui não é na Aline, ela só está presenteando a gente com a fala inicial. Eu que vou reagir, responder de 3 formas distintas. E você, Aline, você vai fazer exatamente igual nos 3 cenários, tá? Eu até vou pedir para você, entre o primeiro e o segundo, deletar o Rodrigo Lolato que você viu a primeira vez, só para não contaminar a sua reação. Então, assim, você não precisa contar para a gente quem é a pessoa, tá? A gente não precisa saber de contexto. O importante é você, como é que você falaria para mim esse incômodo de maneira, assim, bem espontânea, assim, supondo que você não tivesse nenhuma consequência, assim, como é que você falaria desse incômodo comigo, supondo que eu sou essa pessoa? Manda bala, pode falar. A dificuldade está em como falar e não ferir, né? Não, assim... agora fica tranquilo, que se você falar de uma forma até agressiva, está tudo ótimo, até ajuda a minha, porque o foco aqui não é na sua abordagem, é na minha. Então, assim, não se preocupa, se sair palavrão tá valendo. Quanto mais deixar claro o seu incômodo, mais facilita aqui a demonstração, tá? Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, Rodrigo, eu emprestei um valor para você, né, no início do ano. Você comentou comigo que no mês seguinte pagaria, né? E isso foi em abril. E até agora não recebeu. Eu não recebi, né? Você não me devolveu o valor, né? Isso, principalmente nessa fase agora de pandemia, eu preciso saber quando é que você vai me pagar. Ok. Uma pausa aqui. Eu com os meus pensamentos agora. A Aline não está me ouvindo, tá, pessoal? Putz, não acredito, meu, que essa mulher folgada teve coragem de me cobrar, gente. Poxa, minha amiga, prestou dinheiro lá atrás, o que adianta, meu? Deixa. Ela sabe que uma hora eu vou pagar, ficar cobrando, assim, que coisa mais chata, gente. Ai.
Se a Aline não ouviu meu pensamento, estou voltando aqui agora. Então, né, Aline, puxa, né, o dinheiro, né, que você emprestou, não, putz, nossa, eu tô com umas dificuldades mesmo, para mim, eu falhei mesmo, nossa, tá muito difícil para mim, não, mas pode deixar que eu vou pagar, pode deixar, tá, eu te pago, tá tudo certo, foi mal, desculpa mesmo que eu fiz besteira, vou te pagar, tá bom? Eu não quero pressionar, mas eu só quero ter um plano, né? Não, tá, não, é que eu sou... Não, você está certíssimo, eu que fiz besteira mesmo, não, eu que nunca acerto nada, eu só faço bobagem, desculpa, pode deixar, vou te pagar, sim, pode deixar. Bom, essa foi a abordagem 1, né, que talvez tenha soado um pouco falsa, né, porque vocês viram a diferença entre o que eu pensei e como eu agi, né, e fui pouco sincero e também pouco objetivo, né, só me culpei, né? E só aceitei o que ela falou sem conversar direito. Cenário 2. Aline, esquece o primeiro lolato que você viu, começamos de novo. Oi, Aline, você queria falar comigo? O que foi? Então, Rodrigo, eu queria conversar com você a respeito do valor, né, que eu emprestei para você no início do ano. Isso foi em abril, você me falou que logo no mês seguinte já ia conseguir devolver e até agora nada, né? Eu queria ver com você isso. Ué, e daí, qual o problema? Você emprestou, essa é minha amiga, faz parte, ué, vou pagar depois, você está reclamando? Eu vou te pagar, te falei que eu vou pagar, você não confia em mim? Confio totalmente. Eu sei que você vai pagar, mas assim, eu só preciso saber quando você vai pagar, porque assim, Relaxa, né? Pô, alguma coisa para eu poder me não, organizar nas minhas não, contas também. se eu falei que eu vou pagar, relaxa, Aline. Pô, a gente é camarada, a gente é amigo faz tanto tempo. Eu já te falei que eu vou pagar. Você tá me ajudando, ou não tá? Quando você prestou, achei que fosse de bom grado ficar cobrando agora. Completamente de bom grado, Rodrigo, mas eu preciso também, assim, naquela época, como eu falei, estava tranquila, agora eu preciso ter uma ideia, porque senão eu vou precisar tirar de investimento, tudo, né? Tá Não começando a ficar empresta. difícil para mim. Não emprestasse. Se você não tivesse condição, quando eu te perguntei, você falou que podia emprestar. Aí eu fiquei aceitando uma boa e agora eu tô cuidando das coisas que você precisava, agora você vai reclamar. Tá estranho isso. Rodrigo, então é assim, eu penso o seguinte, né? Acho que é uma vez só. Esse dinheiro, você não vai ter mais empréstimo nunca mais da minha parte, você me perdoa. Mas eu estou tentando chegar. Mas... Ok. Pronto. Acho que se a gente tivesse presencialmente, a Aline no fundo que ia me bater agora, né, Aline? Eu acho que se nós não estivéssemos abertos aí para tantas pessoas, Rodrigo, eu ia ser um pouquinho mais dura com você. Se não tivesse centenas de pessoas aqui ainda sendo gravadas, isso, Maria. Bom, então vamos lá. Cenário 3, tenta baixar essa emoção e fingir que você não conheceu nenhum dos outros dois. Até tomando uma água aí, né? Subiu até... Bom, agora a gente vai falar a terceira vez. Eu vou tentar fazer algo diferente do primeiro e do segundo cenário, tá? Vamos lá. Oi, Aline, você queria falar comigo? O que foi? Quero sim. Eu emprestei um valor, né, para você no início do ano, né, em março. Você me disse que em um mês pagaria, né? Eu estava esperando esse valor em abril e até agora nada. Então, eu preciso combinar com você quando é que você vai me pagar. Poxa, sim, nossa. Eu confesso que eu até estou um pouco inseguro aqui de falar desse tema, mas já que você trouxe, acho importante a gente falar, né? Me pegou meio de saia justa aqui, eu confesso que eu estava, né, foi passando, eu falei, nossa, até agora que você falou que eu me dei conta que um lado meu aqui estava na expectativa, assim, nossa, será que a Aline vai deixar passar até a gente poder falar lá na frente? Mas por mais que seja desconfortável, então já que você trouxe esse tema, por mais desconfortável e com vergonha que eu esteja, vamos falar então disso. Primeiro, eu tenho umas coisas para te falar, mas eu queria só checar primeiro se eu estou te entendendo. Bom, você está, obviamente, de uma forma preocupada, né? Porque você prestou dinheiro para mim com boa intenção, né, querendo me apoiar e por alguma razão agora você deve estar... bom, não só que você está querendo a minha responsabilidade de pagar quando eu falei que eu ia pagar, obviamente, mas eu estou entendendo que talvez você esteja precisando mais do dinheiro agora do que você precisava quando você me emprestou, é isso?
Assim, eu preciso me programar, né? Tá chegando final de ano, início de ano chega algumas despesas a mais, né? Você sabe, PVA, IPTU e tudo. E assim, eu sou bem controladinha nas minhas contas, né? Então, eu entendo, e para mim também está difícil, mas eu queria estabelecer com você um plano para a gente resolver essa questão. Tá, me parece que tem muitas coisas em jogo aí, né? Acho que primeiro eu estou entendendo que você estava meio que, talvez, meio perdida, né? Confusa, sem ter informação, já que eu falei que eu ia pagar depois de um mês. E além dessa confusão, você devia estar um pouco, talvez, aflita, né? Você deve estar aflita porque, se, poxa, né, vai pagar ou não vai, né? Você não tem clareza, você gostaria de saber, né, se eu ia pagar ou não e quando. E também eu percebo que você quer ter um pouco de previsibilidade para poder, né, lidar com as suas contas, já que você é uma pessoa programada que se planeja e não quer assumir dívidas. Manter a nossa relação, porque assim, eu gosto muito de você, né? Não é essa a questão, mas eu só preciso ter uma ideia, de Uhum. verdade. Então, além de estar faltando clareza, você também gostaria de zelar pela nossa relação, porque se você nem falasse comigo, né, talvez a nossa relação de alguma forma degringolasse, a gente, cada um contando histórias na nossa cabeça sobre o outro. Então, eu aprecio muito que você tenha tido essa coragem de falar comigo, mesmo com tanta aflição que você deve estar sentindo e preocupação. Então, gostaria de... E também fico feliz de ouvir que você valoriza a nossa relação e quer cuidar dela, além de cuidar das suas finanças e né, também dessa previsibilidade de ter recursos financeiros que você me emprestou. Posso falar um pouco como é que está sendo para mim esse tema também? Ou você quer falar mais algo de você que eu ainda não ouvi? Estou só constrangida de ter que te cobrar, de verdade, assim. Para mim seria muito mais tranquilo se você tivesse me procurado e falado, olha, eu não vou pagar nesse mês, vou pagar depois, ou dividir, ou qualquer hipótese, mas esse silêncio até agora, honestamente, eu tô com isso aqui, sabe? Uhum. Poxa, pois é, acho que deve estar, quando você faz isso, mostra que deve estar cansada já disso, né? Noites indo para o travesseiro, lembrando quando é que o Rodrigo vai me avisar daquela dívida, tá vendo pela sua cara que sim, né? Então, nossa, é mais um motivo pelo qual eu valorizo a sua coragem de estar falando isso comigo, né? Apesar do mesmo do constrangimento, e como eu te falei, eu também estou constrangido e estava sem coragem, então já que você teve essa coragem, eu estou, embora constrangido, mas estou feliz que você deu esse passo. Puxa, então, daqui da minha parte, eu confesso que a primeira coisa que me veio foi assim, nossa, que vergonha, olha o que eu estou fazendo com a minha amiga. Um lado meu querendo me enfiar embaixo abrir um buraco na terra e me esconder. Muita vergonha mesmo. Ao mesmo tempo, fico muito agradecido desse apoio que você me deu, porque foi desesperador em abril, quando você me deu esse apoio, eu estava precisando muito, então também tem esse sentimento de gratidão. E essa vergonha, eu acabei de perceber que não é só nem comigo não te pagar, eu acho que é uma vergonha da situação que eu tô. Acabei de perceber isso, eu não tinha me dado conta. Já que você se abriu, eu me senti convidado também a me abrir. Eu percebi que acho que eu estou com vergonha de mim mesmo, de não ter conseguido melhorar minha situação financeira a tempo. Eu confesso para você que eu tinha até esquecido que eu te pagaria depois de um mês. Nossa, tem mais um motivo de vergonha aqui para mim, que né, se você está falando, eu acredito. Mas, enfim, agora acho que não é hora de ficar lamentando. Eu estou falando isso para você só para me ajudar também a processar um pouco desse incômodo. Acho que o importante agora é ir para a parte prática, né? Assim, eu estou mesmo com essa dificuldade. Eu achei que eu fosse me organizar até abril, maio, máximo junho, mas não aconteceu isso até agora. Mas, assim, acho que você não tem nada a ver com isso. Acho que você ter se aberto agora comigo me chamou um pouco mais para a responsabilidade e perceber que eu estava só enrolando, com medo de você vir falar comigo, mas o que eu mais tinha medo já aconteceu, então já percebi que agora eu fugir não vai adiantar mais. Então faz o seguinte, eu vou só te pedir 2 dias, que eu quero fazer umas contas de como é que eu consigo me organizar de uma outra forma, já que você está precisando desse dinheiro e eu ainda não consegui me organizar por completo, eu vou precisar de um outro apoio, mas você já fez sua parte, eu também não quero te onerar por causa disso. Eu posso daqui 2 dias te trazer mais clareza, assim, de se é à vista, se é parcelado, e aí eu gostaria de te ouvir também o que atende você aí, se pode ser parcelado, não, pode ser? O que para mim é importante é ter uma ideia, né, de quando vai ser, para eu poder ver como é que eu administro as minhas contas, tá? Mas não quero te atrapalhar também.
Não, agora você não vai me atrapalhar, assim, a sua fala já foi suficiente para ter me mobilizado, assim, realmente, sinceramente, agora eu percebi que eu estava só enrolando e querendo fugir, já que você trouxe, eu já vi quão importante é isso para você, eu mesmo fiquei com vergonha e agora, assim, eu estou me comprometendo, daqui 2 dias eu vou te dizer exatamente que ajuda que eu consegui, o quanto que eu vou conseguir te pagar, porque, assim, eu realmente me senti mobilizado agora em não onerar mais você. Acho que a sua fala me trouxe um pouco mais de um senso de responsabilidade, assim, se eu não conseguir resolver minhas finanças, eu vou buscar um outro apoio e vou tentar dar os meus pulos por aí. Tá? Não, assim, essa parte. Então, eu posso te ligar daqui 2 dias, literalmente? Eu só preciso de Perfeito, 2 dias para... Perfeito, Tá. perfeito. Às 10 da manhã na quinta... Bom, enfim, na quinta-feira às 10 da manhã, pode ser? Pode ser. Tá Não, bom. quinta-feira não, porque daqui a uma semana você falou 2 dias. Eu me perdi no tempo, eu lembrei que está sendo gravado, eu vim ter qualquer dia, desculpa, então foi só para... Não, tá bom, Faz tá 2... bom. Tá bom, então sábado às 10 Tá da bom. manhã. Muito obrigado, Aline, podemos parar aqui. Bom, claro que temos... Então, obrigado, Aline, por ter trazido o caso. Claro que tem muitas nuances aqui, tá, pessoal? Longe de dizer que tem uma abordagem que é certa, outra que é errada. Vamos tentar focar mais na essência do que eu tentei fazer aqui, tá? Algumas pessoas podem ter achado uma coisa legal, outra chata, a mesma fala, alguém pode gostar e alguém desgostar, enfim. Então, isso... Não estamos aqui querendo criar uma fórmula mágica ou fixa de como fazer as coisas, né? Eu acho que eu já passei desse luto na minha vida quando eu troquei de carreira de exatas para humanas, porque quando eu trabalhava como engenheiro em grandes corporações, né, como gerente de planta, eu tinha essa mentalidade bem exclusivamente racional, processual e por mais complexo que fosse um tema, uma vez que se descobre, ele é sempre igual, vamos dizer assim, né? Você pega uma equação complexa de derivada integral, que eu já nem lembro mais como faz, mas uma vez que você se aprendeu, ela é sempre o mesmo resultado. Agora, com seres humanos, relações humanas são muito complexas, né? Eu não sei vocês, mas eu já dei um feedback igualzinho para a pessoa A e para a pessoa B. A pessoa A saiu super motivada, achando que eu empoderei ela, e a pessoa B acha que eu fui grosso, a pessoa C acha que eu fui prolixo. Então, não tem uma expectativa aqui que todo mundo vai gostar ou desgostar da mesma coisa. Tendo dito isso, vou focar na essência do que eu tentei fazer, tá? No primeiro cenário, né, é o estereótipo assim do bonzinho, né? Eu engoli sapo, né? Eu fiquei meio que atordoado com aquilo, incomodado, e agora o que eu faço? Mas em vez de falar do meu incômodo, o meu pensamento, né, como vocês viram, surgiu várias coisas e vários incômodos, né, e críticas em relação a ela, mas na hora de falar eu fui, claro, não, tudo bem, vou te pagar, pode deixar, eu faço tudo errado mesmo, enfim, mais culpando a mim mesmo e não resolvendo nada, né, e sendo não sincero. No segundo cenário, vocês perceberam que foi meio que o oposto disso, né? Em vez de engolir sapo, eu acabei cuspindo todos os marimbondos que eu tinha aqui nela, né? Culpando ela por ter me emprestado, não ter se planejado, né? Eu não estava nem aí para ela, estava só focado nas minhas necessidades, né? Então, no primeiro cenário, eu fui violento comigo, por assim dizer, porque eu não tive coragem de me expressar, então eu abafei aqui. No segundo cenário, eu fui agressivo, violento com ela, porque eu não me importei com as necessidades dela. No terceiro cenário, eu tentei, pelo menos, né, levar em consideração ambas necessidades. Tá? Então, como é que eu fiz isso? Ou tentei fazer isso, pelo menos. Primeiro, eu procurei ouvi-la e tentar oferecer um pouco de empatia, tentar reconhecer o que aquele ser humano estava sentindo e o que aquele ser humano estava necessitando, né? Aí eu chutei, você deve ter ficado aflita, angustiada, e é legal que ela mesma, o sentimento, às vezes o corpo fala muito, o sentimento dela, eu estou por aqui, né? Então, eu achei interessante como ela estava se sentindo, né? Exaurida já de tudo isso, né? E querendo uma solução. Quais necessidades estavam por trás? Eu fui chutando. Você queria mais previsibilidade? Eu falei, claro, você me fala que vai pagar em abril, não paga? Então, eu estou sem saber. Ela queria mais clareza, então, previsibilidade. Ela queria responsabilidade da minha parte, compromisso, né? E ela também queria manter a nossa relação. Então, eram várias necessidades que estavam por trás. Então, eu ouvi e depois eu perguntei, posso expressar agora a minha autenticidade? Posso falar como é isso para mim? Aí eu falei, tentei ser o mais autêntico possível. É claro que eu, Rodrigo Lolato, não estou nessa situação, então eu tentei imaginar, né, como eu pudesse estar. Então eu assumi meus sentimentos. Falei, poxa, realmente, fiquei com vergonha, um lado meu queria fugir disso, estou aqui inseguro com esse tema. Eu também
valorizo a responsabilidade, mas eu realmente não consegui. Aí eu percebi que eu estou até com vergonha de eu não ter conseguido não só te pagar, mas também não ter conseguido melhorar minhas questões financeiras para poder pagar, né? Enfim, então essa é a conversa. É claro que se fosse um caso que eu tivesse envolvido, poderia surgir diferente, mas eu só queria nomear, então, a essência da coisa. Então, de novo, resumindo, no primeiro cenário, eu fui violento comigo, engoli sapo, fui para o silêncio, né? A própria Aline falou, poxa, é angustiante, quando alguém fica no silêncio, eu não sei o que está acontecendo, né? Então, fui mais para o silêncio, né? Me engoli sapo. No segundo caso, eu fui violento com ela, não me importei com as necessidades dela, só me importei com as minhas. E no terceiro, eu tentei valorizar ambas necessidades e tentar encontrar uma solução que atendesse a ambos, né? E aí eu tentei até assumir responsabilidade. Eu falei, olha, você me mobilizou aqui a não te onerar mais por isso. A responsabilidade agora é minha, mesmo que eu não conseguir resolver minha questão financeira, eu vou te pagar, porque, né, você está precisando disso, etc. Enfim, Raira, você tem um comentário a fazer, extra do que eu falei, ou alguma coisa que você pode ter lido das pessoas? Porque agora eu estava focado só no vídeo. Sim, nossa, chegaram umas perguntas assim que me dá muita vontade de responder, mas eu tô aqui lembrando que a gente, acho que tem 1 hora, né, que é o previsto, então me consolando, pensando assim, que nos cursos que a gente tem dado na FIA, a gente tem 8 horas e geralmente a gente fala, mesmo sendo 8 horas, que olha, isso aqui é só a introdução mesmo da comunicação não violenta, porque é muito profunda, de fato, logo vem várias situações, né? Então tem gente trazendo aqui, como eu faço isso na relação com um cliente que está insatisfeito, que está bravo comigo, e não tem resposta aqui simples ou rápida que a gente possa ir dando para cada caso. Acho que, em geral, a gente vai voltar para esses 2 convites centrais de, assim, o quanto é possível ter autenticidade nessa relação, então, o quanto eu consigo falar mesmo o que está acontecendo, como eu estou, porque, em geral, isso aumenta a confiança na relação e, da mesma forma, quanto eu consigo empatizar com o lado de lá, né? Então, talvez até hoje tenha se falado muito em Customer Experience ou foco no cliente, ou enfim, com diversos nomes, essa ideia de será que eu consigo ir lá, então, no mundo do cliente, já que ele está ligando bravo, e compreender, nossa, talvez, sei lá, né, no caso que uma pessoa trouxe aqui, uma pessoa pagou por curso caro e depois o curso não vai acontecer, e a pessoa já tinha comprado passagem de avião, e de repente já declarar para ela, olha, eu imagino quanto você esteja frustrada com isso, mas não é mágica, né? Aqui a gente não está falando que a CNV é a solução para todos os problemas do mundo. Eu acho que o que a gente quer, sim, deixar aqui talvez mais como pergunta do que como resposta é como poderia ser diferente cada diálogo nosso no dia a dia com o cliente, com o par, com o líder, com o liderado, tendo mais consciência de será que eu estou sendo autêntico? Dá para eu ser mais autêntico? Como é essa autenticidade na prática? Como é usar, falar um pouco mais de como estou? Como é se eu tentar ser empático com o lado de lá e compreender melhor o lado de lá antes de me defender ou de me desculpar ou de culpar o outro, né? Mas de fato gerar diálogo. Acho que uma outra coisa que eu quero comentar brevemente, que sempre acontece nessas demonstrações e aconteceu aqui hoje, às vezes um estranhamento de, mas que conversa esquisita, ela não é possível, ela não é eficiente, porque ela levou 5 minutos, a cena 1 e 2 levou 30 segundos, muito mais eficiente. E esse é um paradoxo, porque sim, talvez ali tenha sido mais rápido e parece que a gente já decidiu e está tudo combinado, só que não. Essa situação pode demorar 1 ano para se resolver ou 20, né? A gente, quando está aí nas atuações corporativas, a gente cansa de ver conflito que começou com 1 e-mail lá atrás, há 5 anos. E a hora que a gente vai rastrear o processo do conflito, a gente chega a 5 anos atrás. Mas, naquele momento, às vezes foi muito eficiente. Mandei um e-mail e falei, não, você não pode emendar a ponte do feriado. Pronto, está decidido. Sem me dar conta o desconforto que aquilo gerou, porque eu não me propus a, de repente, ter uma conversa de 5 minutos. Né? Então, a gente olha assim, para onde a gente está colocando o nosso tempo. Né? Talvez um diálogo rápido, mas de alguma forma que não considerou as necessidades de todos, pode ser bem mais ineficiente do que outro que na primeira vez que ele acontece, ele demora mais tempo,
a gente investe mais tempo para, de fato, se compreender, mas que depois traz soluções bem mais sustentáveis, né? Porque os dois lados estão engajados mesmo na conversa, no que foi falado, não foi aquele sim querendo dizer não, ou aquela coisa que não foi dita. Mas é isso, eu tô aqui, Joel, sem saber o que faz, com esse tanto de pergunta incrível. Tem uma ali, a diferença de pedido e exigência, esse é um curso à parte na CNV. Realmente. Não, se vocês quiserem, depois a gente pode encaminhar as perguntas ou a gente, de alguma forma, abrir um outro espaço, né, para talvez a gente continuar no tema com essa questão, tá certo? Né? Mas é que eu acho que também a gente pode se alongar talvez alguns minutinhos a mais, mas não muito, porque também as pessoas têm compromissos, estão, né, mais nesse sentido. Mas avalia, Raila, se algumas questões a gente puder responder em 5, 10 minutos, né? Ou não, a gente abre para um outro espaço. Tá, eu sou uma que gosto de cumprir o combinado de horário, acho que porque para mim combinados são algo bem importante. Então, só tem uma aqui que está já na minha cara, até em letra maiúscula, né? Se ir direto ao ponto não é construtivo. Então, acho que o convite que a gente está fazendo aqui é que não tem certo e errado, sempre, em qualquer situação, né? Esse convite de olhar cada situação e ver o que é possível ser autêntico naquela situação. Então, às vezes, é muito autêntico e falar, nossa, eu tô cansada dessa conversa, porque faz 10 anos que a gente tem essa conversa. E eu fui direto ao ponto, mas eu não fui julgador, né? Ah, você tá me cansando porque você sempre fala disso há 10 anos. Eu fui autêntica, mas num modo incisivo. Nossa, eu tô cansada disso por causa disso. Então, a gente quer sair do estereótipo, que tem um jeito certo de falar na comunicação não violenta, mas tem perguntas a se fazer, né? Que são ali aqueles elementos chaves que a gente compartilhou nos slides, talvez para quem não teve a resposta aqui hoje, vale a pena ir lá checar. Será que eu já separei o fato das minhas interpretações? Será que eu estou falando dos meus sentimentos ou estou só culpabilizando o outro? Então, acho que eu deixaria, assim, mais amplo, Joel, para as pessoas mesmo. Talvez até terem vontade de investigar mais depois. E para quem for de RH, pode ficar tranquilo se tiver alguém aqui que vai fazer os cursos, ou da especialização, ou do Business Partner, ou do MBA. Agora a gente está lá com essa disciplina de comunicação não violenta, então lá dá tempo de tirar as dúvidas. Perfeito. Obrigado. Olha, um privilégio estar com vocês, viu, Raila e Rodrigo, né? E eu queria agradecer muito a generosidade de vocês, né, de estarem aqui conosco e dividirem todo esse conhecimento de vocês. Eu não tenho a menor dúvida que impactou bastante as pessoas que estão conosco, né? E deixa esse gostinho de quero mais, que é tão bom, né? Gente, muito obrigado. Agradeço muito a participação. Nós tivemos mais de 150 pessoas participando conosco aqui. É um recorde, né? Como assunto, então, chamou a atenção. E, mais uma vez, agradecer de coração a Raila e o Rodrigo pela generosidade, pela participação, por dividir todo esse conhecimento com a gente. Muito obrigado e desejo a todos uma boa noite, um bom final de semana, né? Espero vê-los mais e mais vezes, né? Muito obrigado. Viu? Muito obrigado pela oportunidade, Joel. Obrigado a todos. Uma ótima noite. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau. Um abraço para todo mundo. Um abraço.